Olá, amigos, professores e professoras. Eu sou a Francislane Carniel, organizadora do curso Espaços Não Formais de Ensino, Aprendizagem para Além da Sala de Aula. Hoje, vamos conversar sobre a importância de ações educativas integradas ou contextualizadas no processo de ensino-aprendizagem escolar para a cidadania. E para isso, convidamos a professora doutora Andréa Coelho Lastória, professora e coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Professora e orientadora do programa de pós-graduação em Educação da mesma instituição. Além disso, também é professora e colaboradora das disciplinas do curso de Pedagogia da Universidade Virtual de São Paulo, a Univesp. Além deste extenso currículo, a professora Lastória coordena o grupo de pesquisa Estudos da Localidade de Ribeirão Preto, ELO. E para você conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, você pode entrar no blog, que é www.falagrupoelo.blogspot.com.br. Então, já prepare o seu café e vamos aprender um pouco mais sobre essa temática. Olá, prezados professores e professoras! Nesse podcast, eu quero abordar com vocês sobre um tema que eu considero muito importante para reflexão, sobre o nosso trabalho docente nas escolas, principalmente nas escolas públicas brasileiras. E esse trabalho, eu priorizo sempre a escola da rede pública, mas eu não fico atenta apenas a um segmento. Eu estou me referindo ao trabalho docente desde a educação infantil, perpassando os anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental 2, o ensino médio e também o ensino superior. Então, nesse podcast, eu quero falar com vocês sobre as práticas pedagógicas integradas. Eu penso que essa temática ela é realmente importante para ser discutida, para ser refletida no contexto de escola que nós estamos hoje vivendo no Brasil, no contexto de escola pública principalmente. E para abordar essa temática, eu gostaria de começar com algumas questões que eu considero centrais para a gente ter uma reflexão mais cuidadosa sobre a temática. Então, primeiro, o que são práticas pedagógicas ou educativas integradas? Como elas se configuram? Como elas se apresentam? O que elas são? Quando eu falo prática pedagógica integrada, eu estou me referindo a quê? Segunda questão, por que as práticas pedagógicas integradas são importantes? Terceira questão, qual ou quais são as possibilidades que o professor, a professora possui hoje para promover essas práticas, tendo em vista as diversidades em que elas estão? Ou seja, tendo em vista os diversos contextos escolares. Eu vou repetir. Qual ou quais são as possibilidades que o professor possui hoje para promover tais práticas, tendo em vista os diversos contextos escolares em que eles trabalham? Outra questão, a quarta e última. Existem exemplos que podem ser lembrados como exitosos? Esses exemplos, eles foram realizados em unidades escolares brasileiras? Esses exemplos de práticas integradas, eles estão vinculados à rede pública de ensino no Brasil? Ou são exemplos esporádicos, são exemplos realizados em escolas da rede privada, ou são exemplos de práticas integradas realizadas por especialistas ou equipes de profissionais financiados para esse fim. Vamos lá? Então, me permitam retomar a primeira questão que eu coloquei para vocês.
O que são as práticas pedagógicas integradas? Nós também chamamos essas práticas de práticas educativas integradas. E para mim, elas podem ser compreendidas como práticas planejadas para serem desenvolvidas em ambientes formais ou não formais de ensino. Elas devem ser planejadas para serem executadas, tendo em vista a priorização da integração. O que é isso? Isso significa que essas práticas pedagógicas integradas, elas devem priorizar a integração de diferentes áreas do conhecimento. Assim, elas precisam necessariamente ultrapassar as barreiras disciplinares. Elas precisam possibilitar ações educativas por meio de atividades, com textos, sejam esses textos literários, jornalísticos, acadêmicos, entre outros, né? Então, elas têm que possibilitar que as atividades sejam feitas com textos, com imagens, podem ser imagens de satélite, podem ser fotografias, as imagens podem ser desenhos, né? Mas, além disso, essas práticas educativas integradas, elas também podem acontecer por meio de mapas, por meio de charges, historinhas em quadrinhos, gráficos, etc. Outros elementos. O importante é que essas práticas pedagógicas possibilitem ações educativas por meio de diferentes atividades que possuam abordagens teóricas e metodológicas também coerentes com as áreas do conhecimento, com as diferentes áreas do conhecimento. O que é isso? Ou seja, essas diferentes áreas do conhecimento, elas têm formas de abordar o conhecimento que são únicas. Então, elas são específicas da história, são específicas da geografia, da filosofia, da sociologia, da língua portuguesa, né? E essas abordagens, a forma de abordar o conhecimento, ela precisa ser integrada para que o aluno que está imerso numa prática pedagógica integrada consiga estabelecer diferentes ações, consiga desenvolver diferentes atividades ou ações que sejam reflexivas. Ou seja, o aluno, ele vai estudar um fato ou um fenômeno a partir não apenas de uma única ótica disciplinar, mas sim a partir de uma diversidade disciplinar. Uma segunda questão é: por que essas práticas são importantes? Ora, nós estamos vivendo em um mundo que exige que a gente ultrapasse essa lógica cartesiana, onde todo conhecimento é especializado e separado, como se fosse um conhecimento em caixinhas, né? É como se o conhecimento fosse guardado em caixas isoladas que possuem pouca ou nenhuma integração entre elas. Nós vivemos num mundo onde é imperativo a observação, mas não uma simples observação. É imperativo no nosso mundo de hoje que a observação seja muito maior do que o simples ato de olhar para um objeto, olhar para um fato, olhar para um fenômeno social ou natural. A observação deve ser feita não apenas sob a ótica de uma única disciplina, ou seja, a observação deve ser feita não apenas sob uma única ótica, mas a partir de diferentes ângulos. Se não for assim, nós podemos ficar
numa observação que parece real, mas não é. O mesmo eu posso dizer sobre a descrição ou a reflexão de algo. Outro exemplo que eu considero bastante significativo é sobre a análise. O mundo em que a gente está é um mundo complexo. As relações entre sociedade e natureza, por exemplo, são extremamente complexas e exigem, assim, análises integradas ou mesmo multidisciplinares. Isto para evitar que elas fiquem superficiais ou que elas fiquem pouco ou nada colaborativas. Diante do exposto, chegamos na terceira questão. E ela está relacionada à importância do desenvolvimento de práticas integradas nas escolas e por professores. Eu vejo que os currículos estabelecidos no Brasil, apesar de serem pré-moldados pela Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, para o âmbito nacional, e, aliás, esse âmbito nacional, né, o Brasil é extremamente grande, diversificado, amplo, né? Nós estamos num território nacional de amplitude quase que continental, né? Então, apesar, né, dos currículos estabelecidos, eles serem pré-moldados pela BNCC, sob a minha ótica, eles possibilitam, por meio da prática de ensino por projetos integradores, ou também chamados de projetos temáticos, a ação pedagógica integrada. E isto a partir de atividades didáticas que objetivam formar o estudante de modo mais participativo, de modo mais ativo e, por conseguinte, menos espectador ou menos receptor. Então, o aluno, nessa perspectiva, ele sai daquele que recebe informação de modo passivo, né, como um espectador que vai assistir um filme, um espetáculo, né, ou mesmo alguém que na educação bancária, como disse o grande mestre Paulo Freire, né, é aquele que apenas recebe como um receptor, né, e não participa ativamente. Então, nessa perspectiva, as práticas e atividades, elas têm que formar um aluno que esteja envolvido no processo, não só no processo de aprendizagem, mas também no processo de ensino. A formação, sob a minha ótica, ela passa a envolver muito mais esses estudantes. E eu não estou falando apenas de estudante do ensino superior, eu estou falando também de estudante do ensino fundamental, dos anos iniciais e também, por que não, da educação infantil. A formação passa por diferentes etapas. São diferentes etapas ou diferentes fases que vão compor as ações integradas. Mas cada uma delas está pautada em noções e conceitos que vêm das diferentes disciplinas, que se combinam, se complementam para possibilitar um ensino onde o aluno é partícipe do processo educativo, como eu já falei, e não apenas alguém que está ali para receber pronto um conhecimento de alguém, de algum outro. Tá? Essas práticas pedagógicas integradas, elas buscam o protagonismo juvenil. O que é isso? Elas colocam o aluno no centro. O aluno precisa ser ouvido, os saberes dos alunos precisam ser desvelados, os seus conhecimentos prévios precisam ser levantados e, assim, o aluno passa a fazer escolhas juntamente com os professores.
E essas escolhas, às vezes são individuais, às vezes são escolhas em duplas, às vezes são em grupos. E essas escolhas que os alunos fazem, elas objetivam responder um problema. E esse problema é o problema proposto. Ou eles objetivam levantar diferentes possibilidades para uma solução de algum problema a ser investigado ou de alguma situação, fenômeno ou fato. Então, essas práticas educativas integradas, elas se configuram numa formação em prol da cidadania. E nesta formação, o estudante precisa ser mobilizado para levantar, observar, descrever, refletir, analisar, propor e até, em alguns casos, solucionar problemas. Para finalizar, eu chego na nossa última questão, e ela diz respeito a exemplos que podem ser considerados exitosos, né? E eu digo que sim, existem exemplos, né? E esses exemplos, eles não são exemplos de escolas distantes, em outros países, em países desenvolvidos, onde a educação está no centro das políticas educacionais, das políticas públicas para o ensino, né? No centro do planejamento do executivo, né? Bom, eu estou me referindo a práticas que foram feitas aqui, no nosso país. E eu cito alguns exemplos exitosos. Um deles é a coletânea de práticas socioeducativas que foram desenvolvidas pelo Grupo de Estudos da Localidade, o Grupo ELO, que é um grupo de estudos e pesquisas vinculados ao Laboratório Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, o LAIF, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP, Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. É com muita satisfação que eu trago esse exemplo para vocês. Esse exemplo, ele é significativo porque não se trata de prática realizada em escola especializada. Não se trata também de práticas complexas. Pelo contrário, são práticas reais, feitas por professores reais, por alunos reais, né? Ou seja, professores e alunos que estão em condições reais, né? Ou seja, não são idealizadas, elas são simples, mas elas foram feitas em diferentes escolas da rede pública e privada, em diferentes esferas do ensino. Algumas foram feitas nos anos iniciais, outras no ensino superior, outras no ensino médio, né? Escola técnica. São exemplos variados, né? Em que é possível encontrar ações, eu vou repetir, simples, ações que foram praticadas de modo integral, de modo a considerar história, geografia, ciências, né? Ou seja, saíram daquela lógica somente da atividade de história, somente do projeto de geografia, tá? Elas adotaram essa perspectiva diferente, né? E eu cito outras que também são possíveis de serem encontradas e a gente ouve falar, né? Uma delas, apesar de ainda não estar publicada pelas professoras e pela diretora Lilian Pereira, numa escola de educação infantil da Rede Municipal de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, essa referência é uma ótima indicação. Apesar que ainda não está publicado, eu incentivo demais para que a diretora Lilian Pereira, junto com as professoras da creche aqui em Ribeirão Preto, publiquem essa prática, porque ela é um exemplo muito significativo.
Essas professoras, elas se pautaram no livro O Gigante do Bosque, um livro recentemente lançado e distribuído gratuitamente aqui no município de Ribeirão Preto. E a partir do estudo das espécies arbóreas nativas, enfim, meus amigos, eu espero que esse podcast tenha servido para abordar um pouquinho mais sobre o tema, né? Trazer algumas questões que para mim são importantes e que eu considero que sejam relevantes também para vocês. Um grande abraço, continuem todos bem, se cuidando de modo isolado, vamos mantendo o distanciamento e eu termino por aqui. Um abraço a todos.